Seguinte, senhores, assunto sério hoje. Colocamos a introdução do Clube do Terror. Vocês que são cidadãos dos anos 2000 nem sabem do que eu tô falando, mas é uma série da década de 90, a época que ainda existia alguma coisa saudável. Não que não existisse coisas degeneradas, né? Já havia a banheira do Gugu, tiazinha, enfim. Mas havia alguma coisa educativa que fazia com que ficássemos eretos, no bom sentido, viu? Não me refiro a ereção do seu órgão genital. Mas vamos lá. O assunto é delicado e tivemos que separar em vídeos isso aqui. Então vai ser uma série de vídeos e eu espero que os senhores gostem. Seguinte, o fato de os homens e mulheres terem dificuldade em se entenderem não era visto como um problema até umas décadas atrás. Isso era naturalmente visto como um sinal de que as mulheres podiam entender coisas que escapavam ao entendimento dos homens e vice-versa. Pelo que era uma vantagem ter uma pessoa do outro sexo ao lado. Contudo, a partir de determinada altura, as pessoas passaram a ter a necessidade de entender, coloca aí, entender em aspas, tudo. Não se tratava de ter um entendimento real, mas uma fórmula que pudessem usar na construção do seu mundo mental. Ou seja, o problema de fundo é uma patologia moderna que quer reduzir a realidade a um esquema mental fácil de manipular. Mas qual que é a grande questão aqui? Vamos falar da psicopatologia feminina aí, usando a Cláudia Pacheco e o Nessarran Alita. Inveja, como diz a origem da palavra em latim, envidere, quer dizer não ver. Invejoso é um indivíduo que não quer ver. Característica que está mais presente no sexo feminino. Mas não quer ver o quê? Não quer ver o que é belo, bom e verdadeiro. Então, é uma noção, digamos assim, é um defeito, um pecado que está mais relacionado com o sexo feminino. Pelo menos, aparentemente, digamos assim, é mais manifestado no sexo feminino. Já a megalomania, que configura o transtorno relacionado à grandeza, querer ser ou parecer ser poderoso, aparentemente está mais relacionado com o sexo masculino. Então, aí, ó, mulheres, os homens também têm seus problemas, certo? Mas não quer dizer que a mulher não manifesta megalomania e que o homem não manifesta inveja. Continuemos. As mulheres tendem a ter uma visão invertida da vida, o que faz com que elas rejeitem e temam o que é bom e acatem o que é mal. Elas acreditam que o que mais desejam na vida é a felicidade, mas o que elas mais desejam é justamente o que elas mais rejeitam. Criticam as injustiças e as desigualdades cometidas pelos homens contra as mulheres, mas sobre elas mesmas pouco falam. Se colocam como uma espécie de vítima que nada fizeram para contribuir para a má situação em que se encontram. Se uma mulher presta atenção, ou se ela vier a prestar atenção, vai verificar que 99% dos pensamentos dela giram em torno de si mesma, de como ela pode ser mais bonita, admirada e amada. Elas não percebem que pensar é diferente de sentir. Elas podem até pensar de maneira certa, mas sentem de maneira invertida. As mulheres não aprendem a ter uma atitude mais voltada para a vida, de maneira mais independente. Não gostam de grandes decisões, ou seja, assumir erros e acertos. Como estão habituadas a seguir a cabeça de terceiros, perdem o contato com a consciência interior, que é aquilo que o Luiz Lavelli chama de consciência de si. Vamos entender mais sobre essa questão da sedução feminina. A Cláudia Pacheco acredita que se o capiroto sussurrou alguma coisa no ouvido de Eva, foi algo mais ou menos assim: amar a um homem como um deus e ser por ele adorada sobre todas as coisas. Por exemplo, a mulher latina tem aparentes características de submissão e feminilidade, e a americana de independência e autossuficiência. Mas ambas querem o mesmo: ter sua personalidade e não honrar o seu corpo, adorados por um homem, por outra mulher ou por multidões. E aí a gente usa como exemplo aqui a artista de cinema americano, as meninas das praias brasileiras, etc. Não é à toa que a indústria consumista gira praticamente em torno do narcisismo e da megalomania da mulher. A Cláudia Pacheco e o Nessarran Alita são os poucos autores brasileiros que tiveram a coragem de falar a respeito da psicopatologia feminina. A grande divergência dos dois está na solução para a condição mental das mulheres. Para Nessarran, a mudança pode ser viável por meio do comportamento do homem em relação às mulheres perversas. E para a Cláudia, a esperança está na possível consciência
patológica que pode ser despertada pela mulher. Ambas as soluções me parecem bem difíceis no cenário atual, pois os homens fazem tudo o que uma mulher quer, se no final ele obter como recompensa a sua fantasia primária, que é o sexo. Inclusive, no futuro, faremos um vídeo sobre a fantasia primária e secundária, tanto do homem quanto da mulher. Isso é muito importante. O que complica muito a aplicação da solução do Nessahan, que basicamente consistiria em se negar a ficar com uma mulher exclusivamente pelo sexo, porque isso sempre acaba mal. Já a mudança proposta por Cláudia, partindo das mulheres, fica muito complicada. Muito mesmo. Analisem o cenário atual. O feminismo perdeu força como movimento, mas as mazelas causadas por ele perdurarão por muito tempo. Basicamente, as mulheres tiveram uma ideia depositada em seu consciente que tudo de ruim que as abateu foi causada pelos homens. Praticamente não existe nenhum tipo de literatura, digamos, em aspas, feminina, criticando os atos femininos. Daí surge aquela ideia mariana da face angelical feminina, seres puros, incapazes de agir de forma maléfica. Mas lembrem-se, se as mulheres seguissem o exemplo de Maria, olha, e eu aposto o meu ovo direito nisso, que apenas os homens demoníacos iriam reclamar. Porque Maria é o maior exemplo de feminilidade da história da humanidade. Como a mulher enxerga o sexo? As mulheres não se importam muito com o ato sexual, como pensam por aí, pelo menos isso aparentemente. Obviamente que há exceções. Elas são capazes de suportar um bom tempo sem realizar o ato, ou pelo menos um bom tempo sem fazer com aquele homem que ela firmou um compromisso publicamente. Entendam como quiserem. A mulher faz da libido um verdadeiro culto em sua vida. Acredita que a realização afetivo-sexual é o que vai lhe trazer felicidade. O Freud foi um dos responsáveis para que esta ideia distorcida e invertida prevalecesse na sociedade ocidental. Mas essa crença é anterior a ele. Aliás, ele foi também aceito em suas ideias, ou melhor, ele foi tão bem aceito em suas ideias porque veio reafirmar o que já existia na mente de todos. As mulheres brigam, organizam movimentos, mobilizam-se no sentido de acabar com essa fama de objeto sexual que tem. Mas, na verdade, essa farsa é alimentada por elas mesmas. Se não são objeto sexual de muitos, são pelo menos de um, ou de uma, no caso das homossexuais. E os homens são como um meio de se realizarem nesse sentido.